Já ouviu falar sobre o if-else? Não? Então me acompanhe nesse vídeo para iniciantes na programação. Olá, internautas, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda e vou estar nesse vídeo de hoje ensinando para vocês o comando if e else, para ir para a galera iniciante no mundo da programação. Me acompanhe e bora programar um pouquinho hoje. Vamos entender aí o conceito do comando if primeiro e depois eu vou falar sobre o if-else, que caminham juntos. Então, o comando if ele é uma estrutura condicional simples. O que seria uma estrutura condicional? No português, você já está acostumado a utilizar ali a palavra se, né? Que ela é uma estrutura condicional também. Então, por exemplo, quando você está ali numa maneira coloquial falando ou escrevendo, você poderia dizer assim, ó, bom, se estiver chovendo, eu não vou à praia. Então, olha só, se é o comando if, estiver chovendo ou estar chovendo é a condição, porque sempre que você tem a palavra se no português, você precisa da condição, tá? Você nunca vai falar assim, se vou à praia. Vai ficar faltando se o que vai à praia, fica sem contexto. Aqui na programação é a mesma coisa. Quando você tem o comando if, você sempre precisa de uma condição ou mais de uma condição, vamos falar de a seguir, tá? Mas você precisa de uma ou mais condições para depois vir a execução de caso aquela ou aquelas condições forem verdadeiras, você vai executar algum tipo de instrução. Então, voltando ao nosso exemplo, se estiver chovendo, eu vou à praia. O ir à praia são as execuções que você vai realizar caso a condição lá do if, do se, o estar chovendo, for verdadeira. Mas existe a possibilidade de dela não ser verdadeira, né? Ela pode ser falsa. Se estiver chovendo, eu vou à praia. E se não tiver? Caso a condição não for verdade, você não vai exibir ou executar as instruções dentro daquele if, né? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho disso na prática. Porém, para a gente conseguir programar o if ali no nosso código, eu preciso falar com vocês sobre os operadores relacionais e os operadores lógicos. Você vai precisar conhecê-los para você poder começar a programar ali alguma coisinha, tá? Então vamos lá. Primeiro, os operadores relacionais. Então, os operadores relacionais são aqueles que nós já usamos na matemática, onde ele verifica se o maior, o maior igual, o menor igual, o igual ou um diferente. Então, vê aqui, na tabelazinha, você repara que você tem os operadores relacionais, que é maior, menor, ou maior igual, menor, menor igual, o igual, tá? Esses dois iguais um ao lado do outro, significa igual? Exatamente. E o diferente, que é a exclamação igual. Tá bom? Esses são os operadores relacionais, quando eu quero fazer algum tipo de relação. Se eu quero verificar, por exemplo, se o número A é maior que o número B, então eu vou estar utilizando ali o sinal do maior, ou menor, ou igual. E eu tenho os operadores lógicos. Por quê? Dentro do if, de uma condição, eu posso colocar mais de uma condição. Eu posso colocar 2, 3, 4. Porém, o que vai linkar, ou conectar essa quantidade de condições são os operadores lógicos. Então, por exemplo, se eu quero verificar lá se um número ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10, quer dizer, eu quero verificar se aquele número está compreendido ali na faixa de 0 a 10. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar duas condições e entre essas duas condições, eu preciso utilizar um dos operadores lógicos. No caso, o e lógico. A gente tem ali o e lógico ou, tá? Então, você vê ali o e com os dois e's comerciais ou o ou lógico. Quando que eu uso um ou quando que eu uso o outro? Então, vamos simplificar. Tem uma enorme diferença, principalmente para a execução do funcionamento correto do seu programa. Você usa o e lógico quando você quer que as duas condições sejam satisfeitas para que aquele seu if, ou seu bloco de condição seja executado. Então, de repente, eu falo assim, eu quero saber se a nota ela está compreendida entre 0 e 10. Então, eu preciso verificar se aquela nota é maior ou igual a 0 e eu preciso verificar o escopo final, que é se ela está compreendida entre ser menor ou igual a 10. Então, por exemplo, se a gente pega o 7, a gente vai verificar lá, 7, ele é maior ou igual a 0? Sim, Fernanda, é verdade, ele é maior ou igual a 0, 7, perfeito. Então, a primeira condição ela é verdadeira. Agora, eu preciso porque a segunda também tem que ser verdade para a saída ser verdade. Aí eu vou verificar, bom,
E o 7, ele é menor ou igual a 10? Sim, Fernanda, é menor ou igual a 10. Então, o que acontece? A sua saída é verdadeira e a gente executa as condições que estão dentro daquele if. Agora, se eu usar um ou, o que acontece? Eu posso ter um erro lógico, tá? Vamos pegar um outro exemplo e vamos colocar o ou. Vamos pegar 17. A gente sabe que 17 não está compreendido entre 0 e 10, tá? Mas aí a máquina ela vai ter que fazer a verificação. Aí ele perguntaria se a nota é maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 10. Então vamos lá. 17. 17 é maior ou igual a 0? Sim, Fernanda, é maior ou igual a 0. Então, verdade para a primeira condição. Agora, ou 17, ele é menor ou igual a 10? Não, Fernanda, não é menor que 10, 17. Exato. Então, a segunda, ela é falsa. Porém, como você tem um ou, uma das condições sendo satisfeitas, a sua saída já é verdade. Não é isso que existe o ou? Né? Quando a gente utiliza ali o ou, é quando você está querendo falar uma coisa ou outra. Então, olha só, ou você entra na faculdade com a carteirinha ou com o seu RG. Quer dizer, se você chega lá na faculdade, se você tiver o seu RG, você já entra. Então, uma condição sendo verdadeira, você já entra. Então você vê que tem que tomar um cuidado na utilização do e ou do ou lógico, porque ele pode comprometer o seu resultado. O seu resultado ele pode ficar errado, né? Que é o erro lógico, que a gente fala que é um dos piores erros. Então, você percebeu que ali o 17 ele ia passar, ele ia dizer que estava tudo certo, 17 está compreendido entre 0 e 10, mas não está. Mas você usou o ou, então o que acontece? Você não colocou ali o operador lógico correto, certo? Mas vamos treinar um pouquinho, que nada como a gente ficar treinando para a gente pegar esses operadores lógicos. O último ali, na nossa tabelinha, eu já deixei para vocês o operador de atribuição, que é o igual, que a gente já viu, né, nos vídeos anteriores. Os operadores aritméticos também, logo ali acima. Os operadores também ali, que são ali o parênteses, né, que é essa chamada de funções, quando a gente quer isolar. Então, tudo isso eu já falei para vocês no vídeo anterior. E você tem essa tabelinha ali desses operadores, descrição, como funciona. Vou mostrar aqui para vocês um fluxograma, até para vocês visualizarem melhor a utilização do if dentro ali do programa. Então percebam, olha só, eu tenho ali o início, eu tenho o meu losango que ele está representando o meu comando if. Então ele colocou ali, se o num for maior ou igual a 0, aí percebam que de um lado ele está ali true, que é verdade. Se for verdade, ele vai exibir uma mensagem positiva. E se for falso, ele não vai exibir positivo, porque a gente sabe que não é, e ele vai percorrer um outro caminho. Mas você percebe ali que a condição ela fica dentro, né, do if, tá? No nosso caso é um fluxograma, então ele fica no losango, e eu estou usando ali os operadores relacionais, o maior e igual. Eu quero fazer uma verificação, uma comparação, se aquela variável é maior ou igual a 0. Mas agora vamos para o nosso código, e ali no nosso código a gente vai testar tudo isso. Abram aí o navegador de vocês, coloquem ali na pesquisa o que nós já estamos usando, né, que é o C++ GDB, já apareceu ali para mim. Aí eu vou colocar aqui, entrar no link. Nós já estamos utilizando essa ferramenta online gratuita para vocês. Então, só relembrando os passos, quando vocês entrarem ali na parte superior, tem escrito linguagem, já está o C++, que é o que nós já estamos utilizando, mas para você que está fazendo pela primeira vez, você precisa selecionar qual linguagem você quer, tá? No caso, a gente vai estar utilizando o C++, mas percebam que você tem vários tipos de linguagem ali, até para você estar podendo utilizar para fazer outros códigos, né, em outras linguagens. Então, vamos colocar o C++. Aqui em cima, também nos vídeos anteriores, já falei para vocês, a gente pode salvar, a gente roda com F9, Run, a gente consegue debugar o nosso programa, e aí a gente vai estar agora aqui criando algumas variáveis e vamos estar testando o if, tá? Vamos fazer o teste ali do fluxograma para ver se o número é positivo? Vamos criar uma variável, certo? Que a gente chamou de num. Vamos pedir a entrada de dados dessa variável ali para o usuário utilizando o nosso comando de saída de dados. Então, vou colocar lá, digite um número, relembrando ali os passos anteriores, né, que a gente já está fazendo. Vou colocar agora o comando de entrada de dados, que é o cin, que a gente vai receber na variável num. E agora eu vou escrever o comando if, que é o que a gente está aprendendo hoje. If, você vai abrir o parênteses. Dentro do parênteses, você vai colocar a condição ou as condições que você quer. Vamos começar com aquele exemplo. Se o num for maior ou igual a 0, abro chave e fecho a chave, e dentro desse escopo, então percebe, Fernanda, também abre chave e fecha a chave? Sim, porque a estrutura condicional ela é um bloco, tá? Então, tudo que tiver dentro desse bloco, ele vai ser executado caso a condição seja verdadeira. E caso ela não seja verdadeira, ele vai fazer o quê? Ele vai pular
tudo que está dentro daquele bloco e vai executar a próxima instrução, tá bom? Então aqui no nosso exemplo, a gente só ia escrever uma mensagem, né? Se o número for ali, a variável num for maior ou igual a 0, a gente vai colocar número positivo, tá bom? Só pulando linha ali. Vamos salvar ali o código, certo? O F9 ou o botão ali em cima, o Run verde para rodar, ou F9 fazendo um atalho, digite um número. Se eu colocar 10, ele vai colocar número positivo. Agora, de novo F9. Se eu colocar menos 5, ele não aparece nada, ele não faz nada, ele finaliza. Por quê? Se você notar aqui no código, após a linha 23, que é onde eu estou finalizando o meu if, eu estou logo o próximo comando é fechar, né, o fechamento ali do meu programa, do meu método principal. Então ele não está executando nada, tá? Ah, Fernanda, e se eu quisesse executar mais alguma coisa? Aí você ia colocando ali mais alguma coisa, né? Sei lá, você pode vir ali e colocar uma outra mensagem, programa finalizado, né? Só para você ver que depois, exibindo ou não, ele vai fazer o quê? Ele vai, se o número não for maior ou igual a 0, ele vai pular, como ele pulou, a mensagem número positivo e exibe a próxima instrução após o fechamento do bloco da linha 23, que é a linha 25, e depois ele finaliza ali no return 0 o método principal, tá? Bom, agora modificamos, vamos testar. Digita o número, eu vou colocar ali -2, olha lá, não exibiu a mensagem que o número é positivo, porque ele não é, e programa finalizado, certo? Então, olha só, o comando if, ele é escrito dessa maneira, tá? Você precisa do parênteses, porque dentro do parênteses é onde você vai colocar a condição, desculpa, ou as condições, certo? Você abre e fecha o bloco do seu if para você poder pôr as instruções ali dentro. Vou mudar agora. Fernanda, você tinha comentado um exemplo de verificar se um número ele está compreendido entre uma faixa de 0 e 10. Então vamos lá, vamos ver lá. Vou colocar agora, usar a própria variável num. Se o num for maior ou igual a 0, tá? E aí a gente vai colocar se o num for o quê? Menor ou igual a 10. Menor ou igual a 10. Sim. E aí a gente pode colocar lá uma mensagem. Sua nota é. Aí a gente concatena a variável num, que vai estar representando a nota, e depois a gente pula a linha. Então você percebe que na linha 20, que é onde eu comecei meu if, eu coloquei duas condições, a primeira e a segunda. Entre elas, eu preciso colocar o operador lógico, que é o que eu falei para vocês, ou o e ou o ou. A gente está dando um exemplo aqui com o e. Vamos testar aqui o programa, né? O num sendo maior ou igual a 0 e o num sendo menor ou igual a 10. Vamos dar um F9, aí vai pedir uma nota, a gente vai colocar o 8, tá? E aí sua nota é 8 e ele coloca o programa finalizado, porque o 8 está compreendido entre maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Sabe que aqui no código eu mudei o e para o ou, né? Utilizando ali os dois pipeline, tá? Que significa ali o ou lógico. Quando eu vou executar, olha lá, vocês vão perceber que ele pode dar esse erro lógico. Então, se eu colocar ali 20, ele vai dizer, sua nota é 20. E a gente pensaria, poxa, mas na regra de negócio a nota tem que valer entre 0 e 10, exato. Só que porque você usou o ou, ele teve uma saída errada, né? A gente fala que é o erro lógico, tá? Então, influencia, né? E muito você utilizar o e no lugar do ou o ou no lugar do e. Isso vai te gerar erro lógico. Então, cuidado com os operadores lógicos. Analise e pense qual é o correto na hora de utilizar. Vamos falar agora do comando else. Nós vimos o comando if e agora vamos falar um pouquinho ali sobre o comando else para vocês. O else no português é o senão, tá? Da mesma maneira que eu falei que o if é o se, o else é o senão e eles trabalham sempre juntos, né? A gente fala, bom, se for alguma coisa, faça tal coisa. Se não, pode fazer uma outra coisa, que seria o exemplo da praia, da chuva. Se estiver chovendo, eu não vou à praia. Se não, eu irei à praia. Então a gente pode dizer que o se não, que é o else, ele serve ali para finalizar a estrutura do if, né? Caso a condição do if for falsa. E aí ele aciona automaticamente a execução do else. Então perceba, a primeira lição que a gente tem que pegar ali no else. O else ele nunca anda sozinho. Igual no português também, ninguém nunca vai começar uma sentença com senão. Ninguém nunca vai utilizar o senão se ele não tiver falado, né, ou citado o se anteriormente. Aqui na programação é a mesma coisa. O else sempre anda com o if. Então o else sempre precisa de um if anterior a ele. Lembra do nosso fluxograma? Onde ele tem ali o início,
ao losango, fazendo a verificação do if, se o num for maior ou igual a zero, se for verdade positivo, tá? E ali, olha lá, ele pode continuar. Se for falso, ele aciona uma outra saída, que é o else, negativo. Então, se o num for maior ou igual a zero, verdade positivo, se não, ele vai ser o quê? Negativo. E aí ele vai e fecha a nossa estrutura do fluxograma. Então percebe que, se for verdade, ele executa essa instrução positivo e pula a instrução do negativo. Se for falso, ele executa a instrução da mensagem negativo e vai para o fim, pulando também a execução ali da mensagem positivo. Então você vê, ou é uma coisa ou é outra. É dessa maneira que a gente tem que entender o comando if else. Voltando aqui para o nosso código, vamos acrescentar o else agora nele, ó. Você percebe, o else sempre precisa de um if. Então eu já tenho um if aqui na linha 20. Se o num for maior ou igual a zero, o e menor ou igual a 10. Aí eu vou ir lá, vou aqui abaixo do fechamento na 24, coloco o else. Também ele tem o escopo de abrir e fechar a chave, tá? E eu vou colocar uma mensagem, porque caso não seja executado a condição anterior, significa que não é uma nota válida. A pessoa digitou alguma coisa fora do escopo de 0 a 10. Então a gente também pode colocar uma mensagem ali. Nota, né? Vamos colocar valor, não. Vamos colocar lá. Nota fora do escopo, tá? Então a gente dá essa mensagem, a pessoa vai saber que ela fez alguma entrada de dados errado, tá bom? E ali a gente também permanece com a nossa finalização do programa. Então, como é que eu utilizo o else? Dessa maneira que está aqui na linha 24. Duas informações, então, para a gente fixar bem. O else sempre precisa de um if anterior a ele, sempre. Ele nunca vai começar uma estrutura sozinho. Não existe, tá errado, tá? Então, primeira lição. Segunda lição, o else não carrega, olha lá, ó, ele não carrega uma condição. Isso é muito comum também, o pessoal que está iniciando fazer, else, aí vai verificar se acha que o else, né, ele vai carregar a condição. Não, else não carrega a condição. Então, ele não tem que ter nenhuma verificação, num, maior, menor, diferente, tá? Igual, não pode. Então, tiramos aqui, né, o colchete dele, e o else, ele sempre vai ser a negação do if anterior. Se ele for negado o if anterior a ele, ele é acionado. Caso não for negado, pula esse else. Vamos executar aqui rapidamente. Então, olha lá, vamos colocar uma nota fora do escopo, 20. Ó, nota fora do escopo, tá? Você vê, ele não entrou no if e automaticamente ele entrou no else. Percebe? Não teve condição nenhuma, ele não precisou testar nada, ele entrou automaticamente. Agora eu vou propor para você um exercício desafio, tá? Olha lá, você vai fazer um programa que ele vai entrar com 3 notas numéricas reais, então vai ser float. Você vai calcular a média, tá? E as notas, elas têm os respectivos pesos. Ele tem 3 para a primeira nota, 2 para a segunda nota e 5 para a terceira nota, gerando ali um total de 10 pontos, tá bom? Então, essa é uma média ponderada. Pesquisa aí no Google também como é que faz a formulazinha da média ponderada. Você já sabe que você tem que entrar com 3 notas e tem que distribuir esses pesos para cada uma delas. E depois, você vai ter que verificar e imprimir a situação do aluno, porque você vai gerar a média, lembra? Você precisa dessas 3 notas para gerar a média. Você vai verificar a situação do aluno. Caso a nota lá da média seja maior ou igual a 7, você vai lá dizer que ele está aprovado. Caso contrário, você vai dizer que ele está, infelizmente, reprovado. Dá uma pausa aí no vídeo, tenta fazer, que daí depois você prossegue com o vídeo com a solução que eu vou estar colocando aqui para você. Vamos aí para a solução, né, do desafio que foi proposto para você. Espero que você tenha conseguido fazer. Olha lá, aqui na linha 15 eu criei as variáveis, tá? N1, N2, N3 e MED. Na linha 17 e 18 eu fiz a entrada de dados, né, para as notas. Opa, acho que 2 eram 3, né? A gente tinha as 3 notas. Depois na linha 20 eu fiz o cálculo, tá, para eu achar a média ponderada. Então, acredito que vocês tenham procurado aí. Então, ficou a nota 1 multiplicada por 3, mais a nota 2 multiplicada por 2, mais a nota 3 multiplicada por 5. Tudo isso dentro de um parênteses para ser executado primeiro e depois ser dividido tudo por 10, tá bom? Na linha 22, eu coloquei lá o valor da média e exibi a variável média, né, que eu chamei de média, só para vocês verificarem qual foi o valor real da média. Aí na 24, em seguida, eu fiz o if else. Na 24 eu fiz a verificação. Se o média é maior ou igual a 7, aprovado. Se não, que é o else, o else, ele é reprovado e eu fechei ali o else também, tá bom? Então se a gente executar aqui, vamos fazer ali um teste, vamos colocar 5, sei lá, 6 e 5. Ó, o valor da média é 5,2, então a gente sabe que não é maior ou igual a 7, então está dentro do reprovado. Vamos fazer agora um exemplo aí positivo, né? Colocar umas médias que os alunos gostam, 8, 9, 9. O valor da média é 8,7, porque eu estou trabalhando com um número float, né? Então são números reais. E ele sai ali como aprovado, ok? Eu espero que você tenha conseguido fazer.
tá? Caso não conseguiu, treina mais um pouquinho, retoma o vídeo, pega exercícios ali na internet e começa a tentar fazer. Eu digo que a programação é você treinar e treinar. Bom, quanto mais você vai fazendo, mais exercícios você vai pegando, você vai treinando. Utilize essa ideia mesmo online, gratuita, fácil de você estar fazendo aqui os exercícios e executando. E daqui a pouco você vai ver que você vai estar já craque em if e else. E até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, ajude a chegar a mais pessoas como você que está ali querendo aprender a programar. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificações sobre os próximos vídeos da parte ali de iniciando na programação.